Então tá gravando ali nossa aulinha. Aí eu vou revisar peso com vocês, um pouquinho de normal, e a gente vai para plano inclinado, tá bom? Então estamos vendo, como terminou na semana passada, né? Revisa o iniciozinho ali, as forças notáveis. Aí a primeira que a gente conversa, vai aparecer sempre, né? É a força peso. E a força peso é a força de natureza gravitacional, né? A atração gravitacional aqui no planeta da Terra pelos corpos, né? Daí a gente conversou sobre o fato de o peso de um corpo depender da sua massa e do campo gravitacional de onde ele estiver. E aí quando a gente muda de planeta, né, o que muda é o peso, não é a massa, né? A gente conversou também sobre o fato de como um peso é a força gravitacional, então ele vai ser a massa vezes a aceleração gravitacional que a gente considera como g. Claro que a gente pede para as pessoas, né, qual é que é o peso delas e elas respondem a massa e vai continuar sendo assim, né? Não vão mudar como a sociedade se comunica, né? Mas está errado fisicamente falando, né? Peso é em newtons, então tem que pegar a nossa massa e fazer vezes 10, e aí vai aparecer massa em quilogramas vezes a gravidade de metros por segundo ao quadrado, o peso vai estar em newtons. Lembra que quando muda de planeta, então muda a gravidade, consequentemente muda o peso, mas a massa não muda. Tá? A massa é uma constante, pelo menos pela física clássica. Agora a gente vai conversar sobre a força normal. Vai continuar a nossa conversa, né? Força normal, eu já disse para vocês que é uma força de natureza eletromagnética, né? E essa força surge quando tem duas superfícies em contato, né? Duas superfícies muito próximas entre si, né? Lembra que contato nem existe, né? E aí essa força de natureza eletromagnética é a força de repulsão entre duas superfícies, né? Uma superfície empurrando a outra para que as suas eletrosferas não se encostem, né? Porque uma eletrosfera não encosta na outra. E aí eu já vou anotar o que eu disse na semana passada, ó, que a normal sempre é o valor da indicação na balança. Então, normal é a indicação na balança. O que a balança indicar é a normal. Aí eu já tinha visto com vocês 3 ou 4 casos, não tenho certeza, mas o primeiro que é o mais simples é quando eu tenho simplesmente um corpo apoiado num plano, né? E aí se não tem mais ninguém, mais nenhuma força, a força normal é igual ao peso do corpo. Não formam paração-reação, porque normal e peso nunca formam paração-reação, né? Mas se esse corpo aqui ele pesa 10 newtons, porque a Terra o atrai com uma força de 10 newtons, a superfície está sendo apertada por causa disso com uma força de 10 newtons. Quer dizer que a força normal, que a superfície empurra o bloco, né, para reagir à força com que o bloco empurra a superfície, também tem que valer 10 newtons. Essa é a única situação praticamente, né, que a normal depende do valor do peso e vai ser igual ao peso em módulo. Por quê? Porque eu posso apertar esse corpo para baixo, né? Se eu apertar esse corpo para baixo, o que vai acontecer com a força de compressão entre as superfícies? Será que aumenta ou será que diminui? Lembra que eu perguntei semana passada, onde está puxando a memória? Se tu tiver com o dedinho aqui embaixo do bloco e eu empurrar o bloco para baixo, tu vai ficar faceiro comigo ou vai ficar triste? Ficar chateado, né? Ó, peso vale 10 newtons. Se tu tivesse com o dedo entre as superfícies, cada uma das superfícies ia estar apertando a tua mão de cima e de baixo com uma força de 10 newtons. Agora, se vem alguém aqui e aperta o bloco para baixo com uma força de, por exemplo, 2 newtons, agora a superfície está suportando uma força maior. Está apertando uma superfície contra a outra aqui com uma força maior. Então aqui a normal ficou maior, né? Ela é maior do que o peso nesse caso. A normal vai ser igual a 12 newtons. Dá para a gente pensar de um jeito aqui, ó, que simplifica. Se esse corpo está em repouso, se a força resultante que atua sobre ele for igual a zero, ele está em equilíbrio, né? Quer dizer que a soma das forças que apontam para baixo tem que ser igual à soma das forças que apontam para cima. E aplicadas nesse corpo, eu tenho o peso para baixo e a força de 2 newtons para baixo. Então eu tenho F e tenho P para baixo. E para cima eu tenho só a normal. Então quer dizer que a normal sozinha vai anular o F e o P. Então ela tem que ser 12. E aí tu pode parar para pensar, né? Se tivesse um corpo sobre uma balança e a gente apertasse o corpo para baixo na balança, o que acontece com a indicação na balança?
Aumenta. A gente já brincou disso na nossa infância, né? Vai no mercado lá, aperta o objeto para baixo para a indicação na balança aumentar. Quer dizer que a força normal aumenta se eu apertar o corpo contra a superfície. Vai ser mais do que o peso, porque a força normal não está anulando só o peso. Ela está anulando o peso e a força que eu estou fazendo também. Terceiro caso é quando eu puxo para cima, né? Foram 4 casos. Uhum. Terceiro caso, eu tenho um corpo que está apoiado num plano horizontal de novo, vai ser sempre o mesmo corpo, tá? Aí esse corpo tem peso de novo de 10 newtons. Quer dizer, a Terra está atraindo ele, né, com 10 newtons. Puxa ele para baixo. Peso de 10 newtons. E agora, ao invés de empurrar o corpo para baixo, eu faço uma força para cima que não é grande o suficiente, né, para erguer o corpo. Mas ela vai dar uma aliviadinha na compressão entre o corpo e a superfície, né? Diminui um pouquinho a força de compressão entre a superfície. Quer dizer que é normal aqui ela não vai ser 10 newtons, né? É normal que ela vai ser um pouquinho menor. Porque se eu puxar o corpo para cima, as superfícies não se comprimem mais com um valor de força igual ao peso, né? Vão se comprimir com uma força menor. Quanto menor? O valor da força que eu fiz, né? Que é 2 newtons. De novo dá para pensar assim, né? Quais são as forças que sobre o corpo atuam para cima? Tem a normal e tem a força F, né? E o peso para baixo. Então quer dizer que a soma das forças que apontam para cima tem que ser igual à soma das forças que apontam para baixo. A resultante é zero. Quer dizer que 10 que aponta para baixo é 2 mais 8. Daí eu descubro o valor da normal. É a mesma história que foi vocês do exemplo da balança, né? Se eu tenho um objeto em cima de uma balança e eu puxo ele um pouquinho para cima, o que acontece com a indicação na balança? Diminui. A normal diminuiu, porque a normal é a indicação na balança. E o peso não vai mudar. Peso só muda se eu mudar de planeta, né? A massa é a mesma, a gravidade é a mesma. A sensação de peso, tá, Lu, não é o peso. A gente vai ver até daqui a pouquinho, ó. No elevador, quando ele arranca subindo, né? A gente se sente mais pesado, né? Mas o nosso peso mudou, né? É porque a nossa sensação de peso vem da força com que o chão empurra nosso pé. Assim como quando tu tá passando por uma lomba, assim, dá um frio na barriga, né? Parece que tu fica sem peso, né? Mas teu peso não mudou, né? É só o carro que tá te empurrando com uma força menor. A gente tem uma ideia de sensação de peso pela força com que o chão empurra a gente. Tanto que quando a gente bota um objeto na mão, né, a gente faz assim para sentir o peso, mas se a gente fizer mais forte, vai parecer que pesa mais, né? Porque ele vai estar apertando a nossa mão com uma força maior. Mas depois do elevador tu vai ter uma noção melhor disso, tá? E aí o último caso da semana passada, né, o finalzinho da aula foi aqui, ó. Chegamos rápido, né? A gente estava aqui, ó. E vimos esse caso também. Eu tenho um corpo que está num plano horizontal. Aí esse corpo repousa no plano horizontal. Posso dizer que o peso dele é o mesmo, né? Aqueles mesmos 10 newtons. Se é o mesmo corpo, o peso não muda, né? Então, peso é igual a 10 newtons. Daí, ao invés de puxar esse corpo para cima ou empurrar esse corpo para baixo, eu lembro que eu falei que eu puxei o corpo aqui ó, com uma força de 2 newtons. E essa força de 2 newtons formava em relação ao eixo horizontal um ângulo de 30 graus. A força normal continua sendo a força perpendicular à superfície. Aliás, a gente até comentou isso, né? A força normal se chama normal porque ela é perpendicular, né? Uma reta normal ao plano é uma reta perpendicular. Então, a força normal é a força perpendicular entre as superfícies em contato, né? Qual é que vai ser o valor da normal? A gente tem que parar e pensar, né? Que puxar esse corpo nessa direção é meio que puxar o corpo tanto para a direita quanto para cima ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente decompõe essa força F, vou mudar o lugar dela aqui. A gente decompõe essa força F, F aqui que era 2 newtons, numa componente vertical e numa componente horizontal. Claro que o que importa para a gente calcular o valor da normal, já que a normal é vertical, é essa componente vertical que eu vou chamar de Fy. Essa Fy aqui é como se fosse esse F, só que é só uma parcela da força F, é o Fy. Tem o Fx? Tem. O que o Fx causaria aqui? A aceleração, né? Esse Fx faria o corpo acelerar para a direita. Inclusive, se eu quisesse calcular a aceleração desse bloco nessa situação, se a pergunta não fosse anormal, né? Qual é que é a aceleração desse bloco? A gente ia decompor a força F2 na horizontal, ia fazer massa vezes a aceleração com essa força. Tudo bem? A força Fx, que eu nem desenhei aqui, porque não é o que eu quero descobrir ainda,
ela vai causar aceleração nesse bloco de massa 1 kg, né? Já que o peso é 10, quer dizer que a massa é 1 kg. Daí, se eu sei qual é que é o Fx aqui, ó, F vezes cosseno, né? Porque está com o ângulo, eu posso calcular a aceleração. O Fy vai fazer com que a normal seja menor, né? Porque quando eu puxo esse corpo oblíquo, eu estou fazendo uma força que em parte é para cima, em parte é horizontal. Divide, né? Em componentes, né? As componentes compõem a força F. Por isso que o nome é componente, né? Tá, então Fy, vou fazer a conta aqui, ó. Fy é igual a F vezes seno, porque está sem o ângulo, né? Então F vezes seno de 30. Seno de 30, lembra? Fy igual a F, que é 2. Quanto que é seno de 30? 1,5. 0,5, 1,5. Mesma coisa, né? 1,5. Quer dizer que Fy vai valer quanto? 1 newton, né? Se Fy é 1 newton, é a mesma coisa que dizer que a força F aqui era 1 newton, né? Daí quanto que vai ser a normal? E aí alguém arrisca quanto que vai ser a normal? Ó, a força que aponta para baixo é 10. A componente da força F que aponta para cima é 1. Quanto que a normal precisa ser para que o resultado, né, da adição das forças na direção vertical seja 0? 9. 9 newtons. Tá, então o bloco está comprimindo a superfície ali com 9, porque eu estou ajudando, né? Eu estou dando uma puxadinha para cima, mas não com 2, né? Com a componente da força 2 que aponta para cima. E aí a última coisa eu lembro o que foi. Alguém de vocês perguntou, e se fosse para baixo essa força? E se fosse assim, ó? Eu lembro, eu também não lembro quem que foi, mas eu lembro de perguntar. Tá, mas se fosse para baixo, ó, se fosse para baixo, o que ia mudar é que a componente vertical era para baixo. Se a componente vertical era para baixo, daí volta a ser esse caso aqui, ó. Vai fazer com que a normal aumente. Mas aí vai aumentar o valor de Fy, né? Tipo, vai ser o peso mais Fy. Moral da história. Quero descobrir o valor da normal numa superfície horizontal. Primeiro tem o peso para baixo, a normal para cima, e depois tu vai analisar. Se não tem mais nenhuma força, essas forças têm que estar se anulando, elas têm módulos iguais. Ah, uma força empurra o bloco para baixo, a normal vai ser maior, esse valor maior. Quando eu puxo o bloco para cima, a normal, a compressão entre as superfícies vai ser menor, então vai ser esse valor a menos. E aí, se a força é oblíqua, eu não posso trabalhar com ela, eu tenho que decompor e descobrir a componente na direção vertical, que é quem ajuda ou atrapalha a fazer a normal ser menor ou maior. Até aqui, por enquanto, tudo ok? Agora é uma novidade, tá? Agora a gente não viu nada disso na semana passada, mas continua o conteúdo de normal, tá? Vai ser o nosso número 5. E a gente não vai trabalhar só a normal, tá? Mas no número 5 a gente começa com a normal, que seria o plano inclinado. Então, no plano inclinado. Sinônimo de ser normal é transversal, ortogonal também. E perpendicular, né? Transversal, normal, ortogonal e perpendicular. Tudo isso significa forma 90 graus entre si. A normal ela é mais utilizada quando a gente pensa em um plano, né? Uma reta normal ao plano. Mas tu pode dizer que uma reta é normal a outra também, não está errado. Transversal, ortogonal, perpendicular e normal, né? É sinônimo. E força radial, a gente já viu isso. Radial tem a ver com raio, né? A gente vai falar de componentes radiais quando a gente falar de força centrípeta. Força centrípeta é a última. Radial tem a ver com raio. Então tem que estar na direção do raio da trajetória a força. Tu vai chamar essa força de força radial. Tá? Mas lá em MCU a gente fala... MCU não. Em força centrípeta a gente fala bastante sobre isso. Vou desenhar o nosso plano inclinado. Eu sei que isso aqui em geral é trauma para vocês, tá? Se vocês lembram disso aqui no ensino médio, com certeza não é uma lembrança boa. Esse corpo pode continuar sendo o mesmo corpo de massa 1 kg e peso 10 newtons, tá? Só que agora ele está apoiado num plano inclinado.
Só ele vai deslizar. Pode ser que sim, depois quando a gente vê que tem atrito, pode ser que não também, por causa do atrito. Contrário ao deslizamento, sempre. Sempre. Quer ver uma coisa, ó? Eu quero arrancar para lá, né? Então eu vou empurrar meu pé para tua esquerda. O meu pé deslizaria para a esquerda, então o atrito sobre o meu pé aponta para direita, para frente. Quer dizer que a força de atrito não é contrária ao meu movimento, por exemplo, ela é a favor. Então, se tu falar força de atrito é sempre contrária ao movimento, tá errado. Ela é contrária ao deslizamento. Mesmo no plano inclinado, né? Porque ele deslizaria para onde? Para cá, então a força de atrito sobre o bloco é para onde? Para cima. Mas a gente está se adiantando, tá? A gente vai falar mais sobre força de atrito depois. Sem atrito, esse corpo deslizaria. Aí eu quero te mostrar com que aceleração ele deslizaria. Só que vamos devagar aqui. Ó. Quais são as forças que atuam sobre esse bloco? Se ele está no planeta Terra, ele está apoiado numa superfície. Peso e normal. Bom, o peso eu sei desenhar, né? Vertical e para baixo. Não me começa a desenhar o peso inclinado aí, tá? Peso é vertical e para baixo, não importa se o corpo está apoiado ou não num plano oblíquo. Então, força-peso que aponta para baixo, que está o peso. E a força normal é uma força que tem que ser perpendicular ao plano, né? Se o plano inclinou, o que vai acontecer com o normal? Vai inclinar junto. A força normal, ó, é a superfície empurrando o bloco perpendicularmente à superfície. Perpendicularmente a ela. Aqui está a força normal. Então eu tenho essas duas forças atuando sobre o corpo. Dá até para ver, ó. Olha só, olha para mim aqui um pouquinho. Dá até para ver, ó, que se eu calculasse uma força resultante dessas duas forças, não ia ser uma resultante que aponta para cá. Por isso que o bloco escorrega. Mas vamos descobrir que maneira que eu vou usar aqui para achar a força normal. A força normal existe aqui porque o bloco pesa. Então, se eu conseguir descobrir com que pedaço da força-peso que o bloco comprime a superfície, eu vou saber qual é a força que a superfície faz sobre o bloco. Então, eu vou decompor a força-peso. Só que antes, lá na cinemática, no lançamento oblíquo, a gente tinha uma velocidade oblíqua, e aí o eixo horizontal era, o eixo X, aliás, era horizontal, e o eixo Y era vertical. Aí a gente usava dois eixos perpendiculares, o horizontal a gente está acostumado a usar chamar de X e o vertical de Y. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora o X vai ser inclinado e o Y também. O X vai ser o plano que é, o eixo que é paralelo ao plano. Esse é o eixo que a gente vai chamar de X. E o Y é o perpendicular ao plano. Então, quando eu decompuser a força-peso em duas componentes, uma que é perpendicular ao plano, aqui está a componente do peso perpendicular ao plano, que a gente vai chamar de PY. E a outra componente vai ser a componente que é paralela ao plano, e a gente vai chamar de PX. Para que a gente faz isso? Olha para o desenho. A normal tem valor igual a quem? Ao PY. Porque devido ao peso e à inclinação, né, o bloco acaba apertando, porque pesa e porque o plano é inclinado, a superfície com uma força que é a componente da força-peso perpendicular ao plano. Então, PY e normal são iguais no plano inclinado. Vou escrever aqui, ó. No plano inclinado, então, a normal é igual ao PY, não é igual ao peso. Tem módulo igual, né? É como se a gente pensasse assim, ó. Normal e PY se anulam. Então tem que ter módulos iguais, né? Calma. Nessa direção, sim. Olha, prof, aqui, ó. Mas nessa direção a força resultante é zero? Não, porque não tem ninguém anulando o PX. A não ser que tivesse o atrito, né? Mas não tem, né? Não tem atrito por enquanto, ó. Finge que não existe atrito. Mas a força PX ela vai acabar sendo a força resultante, que acelera o bloco plano abaixo. Depois a gente calcula qual é a aceleração. Mas vamos primeiro... Já entendi que a normal e o PY são iguais em módulo. Então o corpo está apertando o plano com uma força igual ao PY, quer dizer que o plano suporta o bloco, o corpo, com uma força N, que é normal de mesmo modo. Então se eu souber quanto vale o PY, você é normal no plano inclinado. E aí eu tenho que saber também calcular o PX, porque com o PX eu posso calcular qual é, que é a aceleração do bloco plano abaixo. Mas vamos então descobrir primeiro, sabendo que a inclinação do plano inclinado é essa aqui, ó. Vou chamar essa inclinação de θ.
Isso aqui é a inclinação plano. Sempre é em relação ao horizontal que a gente trabalha, tá? Aqui você vai dizer um plano inclinado de 30 graus. É com a horizontal. Ah, professor, mas se ele me disser qual é que é o ângulo com a vertical? Tudo bem, daí tu vai pensar que se com a vertical é um ângulo, que falta para ser 90 é o ângulo com a horizontal e tu vai trabalhar com o ângulo com a horizontal. Tudo bem? Agora o que a gente tem que descobrir, ou chegar na conclusão juntos, é só uma vez isso, tá, guris? Não precisa fazer isso toda vez na prova. Tá? Vou dar um macete também que vai ficar bem fácil saber, tanto o PX quanto o PY. Mas a gente tem que saber que esse ângulo θ é esse aqui, ó, entre o PY e o peso. Eu vou te mostrar que é, tá bom? Olha só, qualquer coisa que não entenderem me avisem, tá? Eu vou prolongar a direção da força-peso aqui, ó. Prolonguei a direção da força-peso. E eu sei que entre o plano horizontal aqui, né, e a força-peso eu tenho 90 graus. Sim? Nesse triângulo aqui, ó, formado pela direção do peso, pelo plano horizontal e pelo plano inclinado, eu tenho que um dos ângulos é 90, o outro é θ, e o outro ângulo aqui, ó, seria o que falta para dar 90, né? Vou chamar de alfa. Vocês concordam que θ mais alfa é 90? Sim? A soma dos três ângulos internos sempre de um triângulo é 180, eu já tenho 90 aqui, o que falta para esses dois? 90. Foi? Esse ângulo entre o PX e o P também é alfa. Por quê? Porque o PX é paralelo ao plano, então são duas retas paralelas atravessadas por uma mesma transversal que é o peso. É uma reta que atravessa as duas, né? Quer dizer que os ângulos agudos são iguais. Consegue identificar isso aqui? É a mesma coisa assim, ó. Plano, PX e a direção do peso. Se esse ângulo aqui é alfa, esse aqui também é alfa. Foi? Tá, então esse cara aqui é alfa, assim como esse. Só que entre o PX e o PY também tem 90 graus, né? Porque entre o eixo X e o eixo Y tem 90 graus. Se eu sei que θ mais alfa é 90, então qual é que é esse ângulo aqui para eu somar com o alfa para dar 90? Θ também. Quer dizer que o ângulo de inclinação no plano inclinado sempre vai ser o ângulo entre o PY e o peso. Foi? Com números até seria mais fácil, quer ver? Olha o prof aqui, ó. Se esse ângulo é 30, quanto que é esse aqui? Se esse ângulo é 30, quanto que é esse? 60, né? O que falta para dar 90? E esse aqui? 60. Se esse aqui é 60, quanto é que é esse aqui? 30, que é o mesmo que esse aqui. Tá, para que tudo isso? Porque agora eu posso dizer, né? O PY está com ou sem o ângulo? Com. E o PX está com ou sem o ângulo? Sem, considerando o θ, né? Então eu posso escrever aqui, ó. Se o PY está com o ângulo, o PY vai ser P vezes seno ou P vezes cosseno? Cosseno. Então deixa eu escrever aqui, ó. PY é P vezes cosseno de θ. E o PX, que está sem o ângulo, vai ser P vezes seno de θ. Professora, eu vou ter que fazer tudo isso, cansei já, não quero mais, desisto. Não, tu vai só ter que ler isso aqui, ó, como se tu fosse um pessoal bem do interior, sabe? Bem colono, aqueles caras que tem as galinhas no pátio, que tem a horta com os alfaces maior que tu já viu na tua vida plantado, sabe? Esse cara, ele não fala PX. Ele fala PX. Sabe os pessoal do interior que eles não falam X, eles falam X. Fala X para tirar foto. Daí tu vai ler. PX, fala. Não. PX. Isso. PX é pesseno. PX é pesseno, falei. PX é pesseno. E o PY? PY não, né? Porque o PX é que é, né? Porco dio, né? Daí o PY fica P cosseno. Foi? Tipo, um é pesseno, o outro é P cosseno. Qual que é pesseno? PX. Então, no plano inclinado, PX é pesseno. Só isso que tu tem que lembrar, tá? E aí, se o PX é pesseno, ninguém nunca mais aqui nessa sala vai falar PX, tá? O que vocês vão dizer? PX. Aí o PX é pesseno e o PY vai ter que ser P vezes cosseno, né? Daí cada um desse aqui, ó, é componente da força-peso. Só que no plano inclinado, a normal é igual ao PY.
Então quer dizer que é normal no plano inclinado é P cosseno. Quando tu encontrar um corpo repousando, né, sobre o plano inclinado, eu até te aconselho a não desenhar o peso, desenha Px e Py. Ó, desenha Px e Py. Porque Px é quem puxa o bloco plano abaixo e Py é o valor da normal. Olha só, voltando um pouquinho. A normal é a indicação na balança, né? É, a normal é a indicação na balança. Quer dizer que se a balança estiver inclinada, a indicação na balança vai ser quem? O Py, que é maior ou menor do que o peso, se é uma componente menor. Então, como é que tu faz para subir numa balança e aparentar pesar menos? Não inclina a balança. A balança tem que estar inclinada. Aí tu bota umas moedas ali no lado da balança e sobe isso assim. Quer ver uma coisa? 60 graus tem um cosseno que é 1/2, né? Cosseno de 60 é 1/2. Quer dizer que se a inclinação da balança for... Claro que 60 graus é um ângulo enorme, né? Tu vai ver que a balança está inclinada, né? Mas se ela estiver inclinada com 60 graus em relação à horizontal, qual é que vai ser a indicação na balança? Metade da tua massa, metade do teu peso. Daí tem uma coisa que a gente não se dá conta, mas eu vou mostrar, vou falar para vocês agora e talvez vocês comecem a se dar conta. Qualquer balança do hortifruti do mercado, quando tem, né? Porque hoje em dia é tudo no caixa. Mas a balança da friambreria lá, sabe onde tu vai pegar os presunto e queijo lá? Sabe quando a pessoa pede granel lá? Essa balança, onde pesam os risole que a gente compra no mercado, essa balança sempre ao redor dela tem um nívelzinho de bolha. Você sabe o que é o nível de bolha? Nível de bolha é um negócio assim, ó. É tipo um recipientezinho com líquido verde dentro. E aí tem uma bolha de ar. E aí tem uma circunferenciazinha preta desenhada. Aquela bolha tem que ficar no meio da circunferência. Se ela estiver fora, significa que a bolha está inclinada. Que é aquele negocinho do líquido está inclinado. Por que eles colocam o nível de bolha na balança? Exatamente, para aquela balança que é utilizada para pesar alguma coisa que é vendida, né? Ela tem uso comercial, ela não indicar um valor menor, porque para o dono do mercado esse é um baita prejuízo, né? Ah, mas é uns grauzinhos, não faz diferença. Sim, para uma pesagem não, mas quantas milhões de pesagens tem por mês naquelas balanças? Daí dá diferença, né? Então, numa balança que está inclinada, a indicação não vai ser igual ao peso, vai ser menor do que o peso. Daí vai aparentar pesar menos, né? E aí se é cobrado por peso, ou cobrado por massa, né, que é o que a balança faz, ela vai cobrar menos. Tá, então se for um plano inclinado, a normal não é o peso, é igual ao PY. E agora eu vou conversar com você sobre uma coisa que é teórica. Quero que vocês prestem atenção e entendam mesmo o raciocínio, se não entender, pergunta, tá? Porque aqui a maioria do pessoal não alcança, tá? Então preste atenção. Se eu te perguntar quais são as forças que atuam sobre o corpo no plano inclinado? Força que existe mesmo. Peso normal. Px e Py não são forças, não tem uma terra X atraindo o corpo aqui. Não tem uma terra Y atraindo o corpo aqui. O que tem é o planeta Terra aqui embaixo atraindo o corpo. E a normal existe porque tem uma superfície embaixo do corpo que está dando suporte para o corpo. Então, normal é a força perpendicular ao plano que empurra o corpo, da superfície empurrando o corpo. Então, as duas forças que existem, normal e peso. O FSM já perguntou isso, tá? Botou um desenho, chamou de PX, PY, me perguntou quais são as forças que atuam sobre o corpo. Força mesmo que existe é só duas, peso e normal. Px e Py são componentes, são artifícios matemáticos que a gente usa para descobrir qual é que é a compressão entre as superfícies, que é normal, que é o Py, que é P cosseno, e a outra para descobrir qual é que é a aceleração do corpo no plano inclinado. Então, se perguntar qual é a aceleração do corpo nesse plano inclinado sem atrito, vou escrever aqui, ó. Aceleração no plano inclinado sem atrito. E aqui tem dois raciocínios para a gente fazer, tá? Um deles é pensar assim, ó, eu quero achar a aceleração, então eu vou pensar em força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tem que descobrir quem que é a força resultante.
Ó, eu sei que a força resultante é a massa do corpo vezes a aceleração. Mas quem que é essa força resultante que atua sobre o corpo? É o Px. Duas maneiras de pensar a partir de agora. Se a normal e o Py se anulam, se a normal anula essa parcela do Py, resta quem do peso? O Px. Resulta quem? O Px. E a outra maneira é pensar em força resultante. Porque se eu tenho só duas forças, tenta pensar só na normal e no peso, tá? Px e Py não são forças. Eu vou fazer aquele método do paralelogramo lá. Uma reta paralela à normal na ponta do peso, ela já está aqui, ó, e uma reta paralela ao peso na ponta da normal. Olha onde é que essas duas se cruzaram. Bem onde tem o Px. Quer dizer que, de fato, a resultante das forças que atuam sobre o corpo tem módulo igual a essa componente do peso, que é o Px. Então a gente pode escrever aqui, ó, força resultante que atua sobre o bloco no plano inclinado sem atrito, né? A gente não considera daí o atrito, vai ser igual ao Px. Desculpa, Px. E Px escreve o que aqui? Px é Pseno, né? E no lugar de peso eu posso ou não posso substituir por massa vezes gravidade? Então vai ficar assim, ó. Massa vezes a aceleração do corpo nesse plano inclinado sem atrito é igual ao peso, que é m vezes g vezes seno de θ. Daí eu vou cortar a massa dos dois lados e aí, lembra o que significa quando eu corto uma grandeza dos dois lados da igualdade quando eu estou calculando uma terceira? Que a massa não interfere, que não depende da massa. Quer dizer que a aceleração de um corpo no plano inclinado sem atrito depende da massa dele? Não. Depende só da aceleração da gravidade, depende só do seno do ângulo de inclinação desse plano inclinado. Professor, preciso decorar essa equação? Não, gente. O que eu quero que vocês entendam aqui fundamentalmente é que no plano inclinado a gente não vai pensar só no peso, né? A gente vai já escrever o Px e o Py. Px é a força que puxa o bloco plano abaixo. E o Py é a força com que o bloco comprime a superfície, o plano inclinado, consequentemente a normal tem o valor do Py. Então, a primeira coisa é isso. E a segunda? Bom, daí se é só o Px que está atuando sobre o corpo, se não tem mais ninguém, não tem atrito, não tem uma corda puxando o bloco para cima aqui, ó, a força resultante vai ser o Px. E esse corpo vai escorregar nesse plano com essa aceleração. Que é um pedaço da gravidade, né? Não é aceleração na gravidade, vocês concordam comigo? Porque é g vezes seno, e seno é 0, né? Então não vai ser igual à aceleração da gravidade. Sabia que essa equação aqui ela funciona para qualquer ângulo? Quer ver uma coisa? Se o ângulo de inclinação no plano inclinado fosse 0, não é plano inclinado, o seno de 0 é 0. Daí qual é que é a aceleração do corpo? Ele fica parado, né? É 0. E se a inclinação é 90 graus, qual é que é o seno de 90? 1. Lembra que o seno de 90 é 1? E daí a aceleração vai ser g vezes 1, claro. Ele vai cair com a aceleração da gravidade, né? Que não é um plano inclinado, é uma parede, né? Se eu solto o corpo aqui, com que aceleração ele cai? Com a aceleração da gravidade. Tudo bem? Esse plano inclinado virou um plano vertical, né? Isso. Ali quando eu falei em plano inclinado, a normal é menor, porque é igual ao PY, e esse é apenas um componente do peso. Exato. É isso? É isso. E a componente ela é sempre menor do que a força que a gente decompôs, né? Sempre. Porque é uma componente, né? Depois a gente vai fazer a questão com o plano inclinado também, tá? Não se preocupe. Vou tirar uma foto. Pode. Porque meus avós chegam. Ah, e tem o vídeo também, né? Verdade, eu não entendi o programa. Ninguém. Ah, muito bom. Ainda se fosse só tu, né? Mas ninguém tem. É bom que a letra de médico já conquistou, né? Não, acho que foi meio caminho. O semestre que tem a cadeira para estragar a letra, tu não precisa nem fazer essa aí. Não. Só vai piorar. Pode colocar na cadeira agora se quiser, Lu. Eu tirei antes porque eu sentei pra ajeitar. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vimos a normal até no plano inclinado, conversamos sobre quando chegar num plano inclinado, não desenha peso, desenha Px e Py, é melhor, tá? Ah, é Pcis. Cis, isso aí, cis. Que nem sistema, Pcis, tema.
E agora a gente vai conversar sobre o caso do elevador. Que aí tem aquelas questões que uma pessoa sobe numa balança dentro de um elevador. Como? Na verdade, agora vai ficar bem fácil, tá? Garanto pra vocês. Mas eu penso que quem pensou nessa questão, assim, ó, tem que ser uma pessoa perturbada, né? Porque em que situação vai ter uma pessoa no elevador em cima de uma balança? Jura, né? Mas dá pra. Vocês têm balança em casa? Sim. Eu tenho. Eu comprei uma balança pra pesar o Over, que era um cachorro que eu tinha, porque ele tava obeso. Aham. Over. Over é esse aqui, ó, o husky que tinha um olho de cada cor. Daí ele tava obeso, né? E foi pro hospital porque tava obeso, deu bah. Aí contratei uma nutricionista veterinária. Aham, de cachorro. Daí eu fiz uns exames e aí ela falou assim, tá, agora tu vai dar isso aqui de comida pra ele e tu tem que pesar ele, ver como é que tá evoluindo, né? Daí comprei uma balancinha. Eu falei, beleza, comprei a balancinha. Eu não cheguei a pesar ele, ele morreu uma semana depois. Eu tenho a balança, eu olho pra balança e eu lembro dele. Não cheguei a pesar. Aham. Bem. Morreu por causa disso. Foi assim, eu cheguei em casa e eu viajava bastante, foi 2023 isso aí. Eu cheguei em casa de. 23. Cheguei em casa de viagem, assim, e ele tava quieto, assim, eu botei comida, eu sempre botava comida, e meus cachorros voam no pote de comida, né? Até porque são em três, né? Se um não comer, o outro come, né? E aí o Over não chegou nem perto da comida, não se mexeu, tava deitado assim, eu, meu Deus, ele tava vivo, sabe? Me cheirou assim, abanou o rabo. Eu, o que que houve? Arrastei ele perto da comida, não foi, ele era faminto, por isso que ele era gordinho, né? E aí eu, bom, vou pegar o carro, daí eu morava num condomínio que não tinha garagem, né? Eu botei na frente da casa o carro, e aí quando eu fui pegar ele já tava todo molengão. Eu botei no porta-malas do carro, corri pro hospital veterinário, cheguei lá e falei, ó, deixei, na verdade eu falei assim, ó, tu quer fazer autópsia? Vai custar. Eu falei assim, bah, a não ser que tu deixe, porque era o hospital veterinário da UPF, né? A não ser que tu deixe ali pra gente estudar e aí a gente te dá depois o laudo, mas não é tipo, como é que ela falou, nada formalizado, assim, sabe? Como se tu pedisse. Eu falei, não, beleza. Aí a gente vai te mandar um e-mail depois, se não mandar. Nunca mais fiquei sabendo. Mas tá tudo bem. Mas tu deixou lá? Deixei. Eu vou fazer o que com o cachorro, né? É complicado, né? Mas enfim. Mas ele foi feliz, tenho certeza. Acordando. Tem os vídeos dele no meu Insta. Mas tá. Parando de falar do ovo. Lembrei da balança. Se tem balança em casa, vão poder fazer a prova, né? Vamos experimentar, vamos testar isso aqui. Vamos ver. Tem que ter elevador também, Quando né? fica mais leve, fica. Nenhum nem outro. Tu vai entender que não é subir ou descer que faz isso. É quando ele está começando a subir ou parando de descer. O contrário. Aí é sempre mais baixo. Vamos. Tá. Tá? Porque é mais fácil organizar assim. Pode escrever ali, elevadores. Eu acho que elevadores está no final. Aham, tá no final. Elevadores está lá na página 2 aqui. 2. Então vou escrever aqui, ó, elevadores. Depois a gente vai falar sobre força de tração e daí a gente vai conversar sobre o sistema de bloquinhos. Que eu sei que o pessoal odeia, né? Calcular tração na corda, calcular aceleração do sistema de blocos. Mas então eu vou desenhar aqui um elevador, aquele elevador das questões de física, né? Que tem uma balança dentro. O que vocês fariam se vocês fossem pegar o elevador assim e abrisse o elevador e tivesse uma pessoa em cima de uma balança no elevador? Pois é, finge que esqueceu alguma coisa, né? E as duas eu falei, talvez eu tava com a cara do louco. Tá. Tá melhor agora. Quais são as forças? Tá medicada, né? Quais são? Ontem tava medicada. Quais são? Hoje não. É assim, ó, hoje não tá, então. Tá. Quais são as forças que atuam sobre o bonequinho? O peso é normal. Então, o peso que aponta para baixo, sempre. E a normal que sempre aponta é o meu? Tá, deixa eu só, mas eu talvez eu olho o meu também não tava aqui no não perturbe. Como é que tá de bateria aí? Quase encheu já? Top, né? Deve estar aqui nos 70%. Vou levar esse carregador comigo. Ah, com certeza.
Tá. Ó, peso e a normal, né? E a normal é o valor da indicação na balança, isso a gente já sabe. Então, vamos pensar juntos sobre o que está acontecendo com o elevador nesse primeiro caso aqui, ó, em que a indicação na balança, a normal, é igual ao peso. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte, ó, quando a normal é igual ao peso, qual vai ser a força resultante que atua sobre o bonequinho? É zero. Se a força resultante é igual a zero, qual é que é a aceleração desse elevador? Zero também. Quer dizer que o elevador não tem aceleração, mas muita hora nessa calma. Não ter aceleração significa que o elevador pode sim estar parado, em repouso, ou o elevador está fazendo o quê? Ou ele está subindo ou descendo com movimento retilíneo uniforme. Que é o caso de quando o elevador já está se mexendo. Quando o elevador já está subindo ou descendo com velocidade constante, se a gente olhar para a balança, ela vai indicar o valor exato do nosso peso. Até daqui que vem aquela frase, né? Qualquer experimento realizado dentro de um objeto que esteja em movimento retilíneo uniforme vai dar o mesmo resultado do que se esse referencial fosse feito em repouso. Quer dizer, qualquer experimento feito dentro de um móvel que tem velocidade constante em módulo de direção e sentido, MRU, que é um referencial inercial, vai ter o mesmo resultado que em qualquer outro referencial inercial, inclusive em repouso. Por isso que a balança indica a mesma coisa do que se tu estivesse fora da balança, fora do elevador. Foi? Agora, vamos imaginar num segundo caso. Então, isso aqui não tem conta nenhuma, só tem que se ligar que ele também pode estar se movendo. Então, quando que o elevador indica um valor maior do que a normal, subindo ou descendo? Subindo ou descendo, ele pode indicar a mesma coisa. O que vai nos dizer que não é diferente, que é maior ou que é menor a normal, é se o elevador tem ou não tem a aceleração e para onde que a aceleração aponta, não necessariamente a velocidade. Então, vamos para o segundo caso aqui, ó. Que é quando a normal é maior que o peso. A indicação na balança supera o valor do peso. Se isso acontece, né? Se a indicação na balança é maior do que o valor do peso, quer dizer que a balança está empurrando, sendo empurrada também, né? Mas está empurrando a pessoa para cima com uma força maior do que o peso. Então a força resultante sobre a pessoa aponta para onde? Para cima. Então vou escrever aqui, ó. Força resultante não é zero e aponta para cima. Se a força... Oi? Quer dizer que a aceleração dele aponta para cima. Se a aceleração do elevador aponta para cima, de novo abrem duas possibilidades. Ou o elevador está subindo, agora pensa comigo, se ele está subindo e a aceleração aponta para cima, ele está subindo num movimento acelerado ou retardado? Viu a importância de tu entender o MRV? Senão tu chega aqui e não sabe mais o que eu estou falando. Ele pode estar subindo no movimento acelerado. Pode falar. Ou pode deixar um espacinho aqui que a gente vai escrever outra coisinha aqui, tá? Uma linha só. Ou ele está descendo. Em que movimento? Ó, se ele está descendo e a aceleração aponta para cima, é um movimento acelerado ou retardado? Retardado, porque velocidade e aceleração apontam em sentidos contrários, né? Opostos. Tá, então descendo em movimento retardado. Quer dizer que quando a indicação na balança é maior do que o peso, o elevador pode estar subindo ou descendo. Só que se ele está subindo, necessariamente é subindo num movimento acelerado. Se ele está descendo, necessariamente é num movimento retardado. Só que a gente não diz, o elevador está subindo acelerado. A gente não fala isso. A gente não diz que o elevador está descendo retardado. Subindo acelerado, ó, a aceleração tem que apontar para cima e a velocidade também. Quando é que o elevador tem esse movimento que a velocidade aponta para cima e a aceleração também? Quando ele está começando a subir. E ou não é quando ele está começando a subir que a gente sente o chão empurrar a gente com uma força maior do que o nosso peso. Não é ali que a gente se sente mais pesado? Quando ele começa a subir, se tu tá no elevador e tu flexiona as pernas, assim, quando ele começa a subir, tu percebe que tua perna flexiona um pouquinho mais. Nos elevadores de prédios mais antigos é mais. Os elevadores... Pode ser. Os elevadores... E é perto dos prédios que eu estudo. Não é no elevador que eu ando, mas no prédio do lado já
Eu perguntei esses dias, eu entrei no elevador e perguntei, tinha umas meninas ali, eu falei assim, mas é esse elevador que caiu, aqui caiu? Elas, não, é aquele do outro prédio lá. Eu falei, ah, tá. Mas eles já consertaram, né? Agora tem uma folha ali. Que dá pra ir agora. Ela que tá trocando. Não, eles estão fazendo manutenção em tudo, né? Então, tipo, tem lá, o cara assina e foi fazer a vistoria, mas ali caiu porque os caras agitaram também, gente. Vocês não fazem ideia, é um bando de adolescente, né? Aham, todo mundo tem 18, 19 anos quando entra na faculdade, é um bando de adolescente. Mas, de repente, tomaram um trago e foram pular em 10 dentro do elevador, né? Mas mesmo caindo, as pessoas praticamente não se machucaram, né? Não foi nada muito grave. Elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, tá, Jade? Não, tô falando sério. Estatisticamente, não é a voz da cabeça do Rafa. Tipo, atravessar a rua é infinitamente mais perigoso do que andar de elevador. Morre mais gente, olha só. Morre mais gente atravessando a rua. Ou de acidente de trânsito a pé, né? Sem contar o pessoal que se arrebenta de carro. Mas tu não estando de carro, tu morre de acidente de trânsito, mais pessoas em um dia no estado do Rio Grande do Sul do que no planeta inteiro em 10 anos. Um dia no Rio Grande do Sul. Não, o elevador caiu e não morreu ninguém. Tem sistemas redundantes. Já a gente está falando assim, tem sistemas redundantes de segurança. A gente também tem uma certa insegurança em relação ao avião, porque parece que cai um monte de avião, né? O avião comercial, última vez que deu problema, acho que foi em 2018, 19. Olha quantos anos faz. Mas é que a gente está sempre vendo notícia de aniversário de acidente de avião. Hoje faz 15 anos que, hoje faz 10 anos que. E aí parece que é um por mês. Mas não é. Claro, o problema de cair um avião é que morre todas as pessoas, né? Sobreviver no acidente de avião é assim, ó. A chance. Oi? É, tem gente que morre de infarto. Tem gente que morre de infarto. Não sei. Aí, mas é um quase, né? Todo mundo rezando, assim, eu lembro depois que eu segurando Muito do lado, bom. ele acariciando o rosto, assim, ó. E foi lá, foi colar. Sério, ele quicou, assim, 2 vezes. Não, mas gente. Foi um caos. Mas você sabe o que é isso quando o avião pica? Buraco. Mas é brincadeira, mas é. Tipo assim, ó. O ar ele não tem toda a mesma constituição, né? Mesma densidade, mesma temperatura, mesma umidade relativa. Eu sei, mas. Ah, quando ele foi quando aterrissou? Ele soltava o ar, ele quase bateu em tudo. Quando aterrissou. Isso! É, daí são os dois momentos mais perigosos, né? Na decolagem e aterrissagem sempre é o mais perigoso, né? Arremeter, arremeter. Vai, ele arremeteu depois de bater. Isso aqui que ele falou, ele disse, eu vi um vento. Não tinha vento nenhum. Minha mãe tava esperando lá. Não tinha uma nuvem no céu. Não é, tá. Mas e mesmo assim não morreu ninguém. É, do mesmo avião que caiu depois. Todo mundo morreu. É o avião daquele da. Foi o mesmo avião. Sabe aquele avião Sim, é um Airbus que tava com problema, eu acho. É, sim. Tá, ou Boeing. Não, é o avião que tinha aqui. Era o avião ou o piloto o problema? Ah, tá, gente. Desculpa. Voltando, estávamos em elevadores, fomos para aviões, contando de acidentes. Eu só passei trepidações, né? Por enquanto com o avião. E confesso que não fiquei achando que ia morrer, assim. Só eu comecei a rir das outras pessoas achando que ia morrer. Mas enfim, sou. Mas sou feliz, então para mim funciona, né? Ó, subindo acelerado, então é quando ele tá começando a subir. Escreve ali, ó. Começando a subir. E quando que ele tá descendo retardado? Ó, ele tá descendo, né? Ele tem que estar indo para baixo, mas retardado é cada vez mais devagar, né? Então ele tá descendo cada vez mais devagar. Quando ele tá parando de descer. Parando de descer. Mas tu fala sinônimos, Lu. Parando de descer. Porque se tu tivesse lendo, tu ia achar a alternativa correta, né? A informação tá correta. Não precisa usar as mesmas palavras que eu. Nem do texto, principalmente em física que não é discursiva, né? A maioria das provas é.
Claro, quando ele estiver descendo e ele parar no segundo andar enquanto estava descendo, ele está parando de descer. Não. Entendendo isso aqui, as palavras que vocês usam não fazem a menor diferença. O que importa é entender. Até porque a gente tem que parar de pensar que física é fórmula. Tem um monte de equação, né? Mas tu tem que entender o que está acontecendo ali. Daí eu vou te perguntar, ó, é ou não é? Agora vamos confirmar isso pela experiência do cotidiano. É ou não é quando o elevador está começando a subir que a gente sente o chão empurrar a gente com uma força maior? É ou não é quando ele para lá embaixo, né? Quando ele termina de descer, que a gente sente o tranquinho na perna, que o chão empurra a gente com uma força maior? Por quê? Só tem duas forças atuando sobre a gente quando a gente está no elevador. É o nosso peso e a força com que o chão está empurrando a gente, e a gente tem uma sensação de peso pela força com que o chão nos empurra. Então, quando ele está chegando lá embaixo, para eu frear, eu tenho que ter uma aceleração para cima, porque eu estava descendo. Para eu ter uma aceleração para cima, a força resultante que atua sobre mim tem que apontar para cima. Então, a força que empurra o meu corpo para cima, que é a normal, tem que ficar maior do que o peso. Então, quando o elevador começa a terminar a descida, eu vou sentir que o chão está me empurrando com uma força maior que o meu peso. Eu me sinto mais pesado. Parando de descer ou começando a subir. E aí existe uma relação matemática para a gente descobrir, em função da normal que ele nos dá, sei lá, o Rafa tem um peso de 850 newtons, tá? Minha massa corporal é mais ou menos 85 quilos, então eu tenho 850 newtons de peso. Mas eu olhei para a balança e apareceu 1050 newtons. Eu já sei que é essa situação, né? Ou o elevador está começando a subir, ou ele está parando de descer. Mas com que aceleração? Daí eu vou te mostrar como é que calcula isso agora. Se eu sei que a força que aponta para cima é maior do que o meu peso, a gente vai se basear na segunda lei de Newton. A gente vai se basear nessa aqui, ó. Força resultante sobre o meu corpo é igual a massa vezes a aceleração. Qual é que vai ser a força resultante sobre o meu corpo se a normal que aponta para cima é maior do que o peso que aponta para baixo? A resultante aponta para cima, mas se eu tivesse que calcular a resultante, normal menos peso, a força maior menos a força menor. Então eu vou escrever aqui, ó, para calcular o valor da aceleração ou a partir da aceleração do elevador calcular normal, eu escrevo normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração do elevador. É assim que a gente faz a conta para descobrir a aceleração do elevador, ou se a questão me der a aceleração do elevador, eu posso calcular normal. Não quero que vocês decorem nada disso aqui, tá? Eu quero que vocês entendam. É questão de elevador. Primeira coisa que vocês vão fazer, um desenho. Faz isso aqui, ó. Lembra? Não precisa saber desenhar. Boneco palito todo mundo sabe. Peso e normal. Normal deu maior do que o peso. Escreve aqui, ó, 1050 e aqui o peso 850. Claro. Daí tu vai botar assim, ó, força maior, que é 1050, menos a força menor, que é 850. É igual a massa do Rafa, que é 85, vezes a aceleração. Eu calculei a aceleração do elevador. Ou se ele me der a aceleração do elevador, bom, aponta para cima a aceleração. A normal é maior que o peso. Normal menos peso igual a massa vezes a aceleração. Porque é a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. A partir de agora, a gente vai ver uma força, segunda lei de Newton. Vai ver uma força, segunda lei de Newton. Porque a segunda lei de Newton é o que resolve para a gente olhar a resultante das forças que atuam sobre o corpo e comparar com a aceleração. Tudo bem até aqui? Duas forças, uma para baixo e uma para cima. Se elas forem iguais, a aceleração é igual a zero. Ou está parado, ou está MRU, subindo ou descendo. Se a indicação na balança que é normal for maior do que o peso, então a força resultante aponta para cima, a aceleração aponta para cima, e o elevador ou está subindo acelerado, que é começando a subir, ou está descendo retardado, que é parando de descer. Para calcular a aceleração do elevador, ou calcular normal em função da aceleração do elevador, força maior menos força menor igual a massa vezes a aceleração. Terminou. Não é uma coisa difícil, mas vocês vão ter que praticar, né? Tem questões para a gente resolver. Daqui a pouco a gente faz um. Terceiro caso, terceiro e último, né? Por que eu tenho certeza que é o último? Porque a normal já foi igual ao peso, já foi maior do que o peso. O que falta a normal ser? Menor do que o peso. Se a normal é menor do que o peso, a força resultante que atua sobre o corpo aponta para onde? A normal é menor do que o peso, né? Para baixo. Então a força resultante aponta para baixo. E se a força resultante aponta para baixo, para onde que aponta a aceleração?
Para baixo também. Aí, se a aceleração do elevador aponta para baixo, de novo abre duas possibilidades. O elevador pode, a gente naturalmente pensa primeiro nessa hipótese, está descendo. Só que se ele está descendo e a aceleração aponta para baixo, ele está descendo num movimento acelerado. Quando que ele está descendo num movimento acelerado? Já vou escrever aqui, ó. Está descendo cada vez mais rápido. Quando ele está começando a descer. Não é sempre que o elevador tem aceleração, né? Ele começa a descer e ele atinge a velocidade de deslocamento dele normal e vai sair com velocidade constante. Quer dizer que isso aqui é temporário, né? Enquanto ele está arrancando ou parando de descer, arrancando a subida. Isso aqui também vai ser temporário. Esse descendo acelerado é quando ele está começando a descer. Começando a descer. Ou o elevador pode estar fazendo o quê se a aceleração aponta para baixo e ele não está descendo? Pode estar subindo, mas aí subindo acelerado ou subindo retardado se a aceleração aponta para baixo? Retardado. Que é parando de subir, né? Subindo retardado. Vou escrever aqui, parando de subir. E agora vamos pensar se é ou não é isso que acontece. Ó. Quando ele está começando a descer, a gente sente ou não sente o chão empurrar a gente com uma força menor? Não dá? Tipo, ó, entrei no elevador no meu andar. Apertei o botão para ele começar a descer, fechou a porta. Se eu flexionar as pernas, quando ele começar a descer, eu percebo ou não percebo minhas pernas esticar um pouquinho? Porque o chão está me empurrando com uma força menor. E aí tu pode parar e pensar assim, ó, para um corpo descer, gente, a gente não precisa empurrar ele para baixo. Porque já tem o peso puxando. O que eu tenho que fazer? Aliviar a normal. Se a normal diminui, o peso já vai fazer com que o corpo comece a descer. Por isso que quando a gente começa a descer, para a gente acelerar junto com o elevador, quando o elevador começa a descer, a força entre o chão do elevador e o nosso pé diminui. O nosso peso é igual, né? O peso não mudou. E quando ele está parando de subir também, claro que nos elevadores mais antigos, né? Chegava lá em cima e estaqueava o elevador, né? Então até dava um pulinho assim, né? Porque eu tô subindo, mas minha aceleração tem que apontar para baixo para eu parar de subir junto com o elevador. Daí o elevador vai me empurrar com uma força menor, o meu peso vai acabar sendo maior, né? Porque ele não mudou, só diminuiu a força que aponta para cima. E a resultante aponta para baixo e eu diminuo minha velocidade de paro. E é quando o elevador chega lá em cima que eu sinto que alivia um pouco a força que eu estou fazendo com os pés. Claro que no dia a dia a gente acaba não percebendo porque a gente não presta atenção nisso. A gente está pensando em outra coisa. A gente pega o celular e está fazendo outra coisa porque a gente, toda vez agora que está parado, a gente não para simplesmente. A gente pega o celular. Já perceberam isso, né? Tu para fazer qualquer coisa, o movimento automático, tu pega o teu celular e vai se comunicar com alguma coisa. Uma vez a gente ficava só parado mesmo. Na minha infância, minha adolescência, não existe mais tédio. Enfim, então, se tu não pegar o celular na mão e ficar percebendo a sensação que é o chão te empurrando para cima, quando ele começar a descer, que é o começando a descer ali, ó, tu vai perceber que o chão te empurra com uma força menor do que estava te empurrando antes. E quando tu entrar no elevador para ir pro teu andar, quando ele chegar no teu andar, ele estiver parando de subir, tu vai perceber que o chão te empurra com uma força menor. Qual é que é a conta que eu vou fazer para relacionar a normal e o peso nesse terceiro caso? É a mesma conta, só vou inverter de ordem aqui. Inverter de ordem é ótimo. Só vou inverter as letras, vou botar aqui, ó. Peso, que é a força maior, menos a força menor, que é normal, é igual a massa da pessoa em cima da balança vezes a aceleração do elevador. Terminou, elevadores. Viu? Então a indicação da normal é maior do que o peso quando está subindo ou quando está descendo? Pode ser os dois. Ele pode estar subindo acelerado ou descendo retardado. Quer ver uma coisa? Aqui é aquela parte do assim, ó. Pode ser que seja questão até um dia que eu vou falar com vocês, tá? Acho que até já foi, mas faz tempo que não perguntam. Qual é que é a indicação na balança se o elevador estiver caindo com a aceleração da gravidade? Agora eu tô falando de elevador caindo, né? Pra quem não gosta muito de elevador, é maravilhoso.
Mas qual seria a normal, né? Qual é que é a indicação na balança se o elevador está caindo com a aceleração da gravidade? Vamos ver aqui, ó. É o terceiro caso, né? Por quê? Porque a aceleração aponta para baixo, né? E quando o elevador estiver caindo com a aceleração do elevador vai ser a da gravidade. Ele está caindo, né, gente? Cai, tipo, o que a gente não quer que aconteça, né? Ele está fazendo isso. É esse caso, né? Então eu vou pegar a conta que já está pronta ali, ó. Peso menos normal, se a aceleração do elevador é a da gravidade, a aceleração do elevador aponta para baixo, só que ela vale G. É igual a massa vezes a aceleração. Essa é a equação do elevador com a aceleração para baixo. Peso é m vezes g, né? M vezes g menos a normal é igual a massa. Quanto é que é a aceleração do elevador? G. Tem m vezes g dos dois lados, né? Dá para cortar, né? Quer dizer que, ó, menos normal vai ser igual a m vezes g, que já estava aqui, passa para cá, menos m vezes g, que estava aqui, isso aqui deu zero. Quer dizer que a normal vai valer quanto? Zero. Quer dizer que se eu estiver em cima de uma balança num elevador que cai com a aceleração da gravidade, eu não me sinto pesar. Não ergue também? Não ergue. Tu vai cair com a aceleração da gravidade junto com o elevador. E aí, se tu tá carregando uma sacola, por exemplo, de compras, durante a queda livre, né, dentro do elevador, tu vai soltar a sacola de compras e ela vai ficar aqui, ó, parada do teu lado. Sensação de gravidade zero. Sabe como é que chama isso? Imponderabilidade. Tu vai ter um friozão na barriga. Mas tu não tira o pé do chão também? Só se tu se empurrar. Daí tu vai ir até o teto. É como se tivesse um espaço. É como se tivesse um espaço. O quê? Nada, não tem o que fazer. Imponderabilidade. Sensação de gravidade zero. Porque a gente tem uma sensação de peso que vem da normal. Quando a normal é zero, a gente não tem sensação de peso. É o friozinho na barriga, né? Aquele, né? Que a criança faz. Gravidade. Então, vamos dizer que todos esses sistemas redundantes de segurança que tem o elevador falham. O elevador começa a cair com a aceleração da gravidade. Tu nem vê muita coisa, porque o elevador é todo fechado, né? Tu só sente o friozinho na barriga, aquele... O que tá acontecendo? Tu solta as compras, aí as compras flutuam, assim, e tu é deixado levar pelo momento, né? Vê um pãozinho aqui. Pá, né? Cai no chão, morre todo mundo, né? Porque tava todo mundo caindo, mas tu vai te sentir sem peso e as coisas não pesam mais também. Sabe quem que tem essa sensação aqui? Os astronautas, quando estão na Estação Espacial Internacional, que está caindo ao redor da Terra, adivinha com qual aceleração? Da gravidade. Cair ao redor é um termo que a gente não está acostumado, mas cair ao redor existe. É o que qualquer corpo que orbita a Terra está fazendo, ele está caindo ao redor com a aceleração da gravidade. Por isso que quando eles estão no espaço e estão caindo ao redor da Terra, eles não sentem o próprio peso, eles ficam flutuando em relação à nave. Então, se eu estou num elevador que está caindo em direção à Terra com a aceleração da gravidade, ou se eu estou girando ao redor da Terra dentro desse elevador com a aceleração da gravidade, faz um papel de força, aceleração centrípeta, a sensação é a mesma. Não tem como saber. Quer ver uma coisa? Já viram os caras saltando de motocross? Quando os caras saltam de motocross, eles se sentem pesar em relação à moto? Nem a moto pesa para eles. Porque no movimento que eles têm, qual é que é a aceleração? Só da gravidade. Quando a aceleração que eu tenho é da gravidade mesmo, porque agora a aceleração não é da gravidade. Né? Quando eles estão saltando com a aceleração da gravidade, a sensação é que eles não pesam. Tá vendo? Quando a aceleração do movimento é da gravidade, a sensação é de não pesar, porque não tem uma superfície empurrando ninguém para cima. Então, mesma coisa. É assim que eles... Ótima pergunta, Jorge. E o avião caindo, né? Para quem está assistindo a gravação. É assim que eles fazem a simulação de gravidade zero. Aquele aviãozinho que tem pintado fora Zero G,
Eles entram nesse avião e o avião entra numa parábola, como se fosse um lançamento oblíquo. Aquele avião ele embala e desliga não, né? Bota em ponto morto, né? Porque desligar é meio perigoso, se não ligar mais. Mas eles fazem uma parábola e quando ele entra nessa parábola e ele fica sob a aceleração da gravidade, todo mundo que está lá dentro desse avião flutua em relação ao avião e se sente sem peso. Tem o frio na barriga. Todos os astronautas têm frio na barriga. Nos primeiros dizem que 40 minutos que eles estão lá, eles se acostumam a essa sensação. Porque o nosso cérebro é muito esperto. Uma sensação que não influencia, né, no que eu estou fazendo, ele esquece. Tipo, ninguém aqui na sala estava sentindo o tênis que está no pé até eu falar. Ou que está sentado em cima da bunda, que eu falei agora. Ou que está respirando. Ou que tem língua dentro da boca. Sabe? É uma sensação que para o cérebro não faz diferença, então apaga. O frio na barriga que a gente sente quando está na imponderabilidade, os astronautas depois de 40 minutos não estão mais sentindo também. Eles vão se sentir horríveis quando eles vêm para cá. Né? Por quê? Porque, meu Deus, eu tenho que me portar, né? Eu tenho que ficar de pé, né? Lá não precisa. Inclusive os caras que passam muito tempo lá, é bem legal ver a entrevista deles. Os caras estão explicando as coisas assim, não sei o quê. O cara solta a caneta aqui e continua falando. Daqui a pouco ele olha e fica procurando onde é que foi a caneta. Porque ele se desacostumou com o fato de que as coisas caem. Ele solta assim e depois fica... Ah, sim. E pega a caneta do chão. Real, o cara passa meses lá, né? Bom, né? Não precisa carregar as coisas, né? Imagina, é uma latinha ali e o vácuo, né? Enfim, tá? Então, sensação de imponderabilidade é quando a gente está caindo dentro de um móvel com aceleração da gravidade. Lá dentro não dá para medir peso nenhum. A balança indica 0. Foi? Vamos achar uma questão? Vou deixar vocês fazendo uma questão, vou fazer um xixizinho lá. Bom que isso aparece na gravação também, né? De elevadores. Vou pegar bem uma questão de elevadores se vocês tentarem fazer. Tenho certeza que tem. Aqui, ó. Essa é a página que tem essa questão de elevadores. Questão 24, da página 5. Eu já venho, tá? Eu vou parar de gravar aqui, depois eu começo de novo.